Eu sou Juliana Mota, bibliotecária escolar há mais de 17 anos, e hoje vou estar com a autora Flávia Lins e Silva e a ilustradora Joana Pena, da coleção Diário de Pilar, Literatura de Viagem, Educação e Formação de Leitores. Com vocês, Flávia Lins e Silva, que nasceu no Rio de Janeiro e atualmente vive em Portugal. É formada em jornalismo pela PUC do Rio, com pós-graduação em literatura infantil, autora de mais de 10 livros para crianças e jovens. É criadora da coleção Diário de Pilar e Detetive do Prédio Azul, ambas adaptadas para outras mídias e premiadas como Mururu no Amazonas, vencedor de melhor livro infantil pela Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil. Roteirista com longa atuação na televisão, criou séries como DPA, Valentins, Diário de Pilar e o filme Diário de Pilar na Amazônia, que chegará aos cinemas em janeiro de 2026. Também é apaixonada por viagens, experiências multiculturais e histórias que conectam mitos, aventuras e realidade. Obrigada, Juliana. Um prazer estar aqui hoje. Flávia, como surgiu a ideia da coleção Diário de Pilar e de que maneira ela pode contribuir para despertar o interesse pela leitura entre crianças e jovens? Bom, eu comecei a escrever a Pilar enquanto eu estudava os mitos, para mim mesma, os mitos gregos. E eu comecei a fazer uns resumos, porque eu tenho uma memória muito ruim. E eu vivo estudando, gosto de estudar até hoje, sozinha, adoro ler os mitos. Mas comecei pelos mitos gregos, e enquanto eu fazia resumos, para não esquecer os mitos, o que que aconteceu? Surgiu aquela vozinha: eu faria isso, eu diria aquilo, não sei o que era, Pilar surgindo. E aí surgiu, então, o Diário de Pilar na Grécia. E aí comecei a ler muitos outros mitos, né, egípcios, africanos, e do mundo inteiro, e indianos, e da nossa mitologia também brasileira maravilhosa. E aí foram surgindo os outros volumes. Então foi assim que começou. Poderia compartilhar um pouco sobre a construção dos personagens? Pilar, Hum. Breno, Samba, pensando em como elas dialogam com os temas essenciais da infância, como a identidade, a diversidade, modelos diferentes de família, o luto e as curiosidades pelo mundo. Bom, eu comecei a escrever Pilar em olha, antes do ano 2000, há muito tempo, né, a Pilar tem mais de 20 anos. E ela passou por muitas mudanças, né. Então, eh, eu percebi que a Pilar tem essa curiosidade imensa, imensa, e ela se atira, ela vai, ela quer conhecer o outro, o diferente, ela tem interesse no que ela não sabe, ela tem interesse em saber mais sobre o mundo, sobre muitas maneiras de estar no mundo, né. Cada um toma café da manhã de um jeito, cada um vive de um jeito. E o Breno é uma espécie de fio terra dela, ele é mais racional, ele pensa antes de agir, ele quer saber o porquê das coisas, né. Então esse contraponto ajuda, né, a questionar quando ela está muito acreditando em tudo, ele dá uma segurada, questiona isso e tal. E o Samba é o amor, né, ele vai, ela é apaixonada por ele, onde ele vai, ela vai atrás, às vezes ele mete ela em enrascada, às vezes ele traz soluções também. Então o Samba é esse xodózinho querido, que apronta muito. É, assim, mas a cada livro eles encontram amigos novos, né, pessoas novas que vão apresentar a cultura local. E é isso, e ficam fascinados, têm esse interesse no outro, no diferente, não buscam espelhos, eles buscam novidades mesmo, né, para a vida. O livro, ele surgiu como uma coleção ou essa ideia veio depois? Ah, E essa por ideia que veio você começou a depois. Eu não comecei pensando em coleção, até ela é bem maluca, né, porque às vezes você vê que é Machu Picchu, às vezes é um continente inteiro, é África, e tudo partiu
do que eu achava naquele momento que era importante contar. Até Machu Picchu é muito difícil, porque ficaram poucos mitos do mundo inca registrados, assim, em papel, né. Tudo que a gente tem veio através de espanhóis, então é muito difícil o acesso à cultura, dos mitos incas. Mas eu tinha ido a Machu Picchu, estava fascinada, queria compartilhar isso com os leitores. Já a África, ao contrário, eu não conheço esse trecho que vai da Nigéria até Angola, da África, mas achava muito importante falar de tudo o que aconteceu, pedi muita ajuda dos historiadores, especialmente do Felipe Alencastro, Luiz Felipe Alencastro, que me ajudou muito, porque é um tema muito sensível e muito importante, né, de ser conversado. Sim. E alguns professores me falam: "Ah, você pegou muito pesado na África". E os historiadores falam: "Você pegou muito leve". Então, aí acho que cabe cada um que for ler mediar, né, o assunto, e eu acho muito importante falar disso. Mas tem muitos outros temas na África que eu gostaria de tratar. Um dia eu gostaria de fazer pilar em Moçambique, que é o maior parque marinho do mundo, provavelmente, adoraria, E que tem é pilar com características sereias. fortíssimas para abordar, né. Tem tanto assunto, né, para abordar. O mundo é interessantíssimo, eu acho que é infinita essa coleção, que eu vou estar aqui velhinha ainda escrevendo. É, eu acho que você tem um pouquinho de pilar aí, É, dentro claro, de eu você. tenho um pouquinho, né, essa curiosidade que eu brinco, que essa gulodice geográfica que a Pilar tem, eu com certeza tenho também. Mas ela tem outras coisas muito diferentes de mim, ela é muito mais corajosa, ousada, se atira, né. Enfim, mas eu adoro viajar junto com ela. Então, às vezes, eu viajo e aí quero compartilhar, e às vezes é a Pilar que viaja, porque eu estou louca para conhecer a Índia, por exemplo, não conheço, e aí eu começo a pesquisar tudo para Pilar e a Índia, né. E teve algum motivo especial para você começar na Grécia? Pois é, eu acho que a gente começa falando de mitologia, a gente pensa na Grécia, é engraçado isso, né. Então, são os mitos talvez mais populares, mais conhecidos. Eles provavelmente deram origem a muitas histórias que nós conhecemos hoje. Eu sempre acho que o mito, por exemplo, de Afrodite e Psique é que inspirou Branca de Neve, né, a madrasta má e a Branca de Neve. Provavelmente é uma das origens. Então eu tinha esse fascínio de ir atrás dessas histórias mais antigas que pertencem à humanidade, pertencem a todos nós, né, e queria compartilhar isso com os jovens leitores. Então, comecei na Grécia, depois eu venho para a Amazônia, que é o nosso quintal, Sim. e essa que vai virar filme, né, em janeiro, estou muito feliz, está E eu lindíssimo. ansiosa. Tá uma coisa linda o filme. E aí depois vou para o Egito, que é outra mitologia que a gente tem muito interesse, que é muito fascinante, né. No E assim Egito vai. no Egito ela fala mais sobre os seres mitológicos do que na Grécia. É verdade. Mas Só que a todos os livros ela vai em busca de um familiar, e na Grécia você tem uma escrita que já define isso, assim como todas as obras, você sempre tem esse elo familiar. Uhum. Tem alguma E aí coisa. você segue isso por algum motivo? Ela tem uma busca do pai, né, durante a coleção toda, a Pilar tem uma família moderna, digamos, ela busca o pai pelo mundo, ela não sabe quem ele é, né, então há essa busca muito grande. Aí quando chega na Índia, tchan, ela encontra vou dar um spoiler, né, É, mas foi lembrando muito que a Índia importante. é o quê? É o sétimo livro? Acho que é o sétimo, né. E aí foi muito importante ela encontrar e tal. E aí no oitavo, então, agora a família dela se ampliou. Muito bom, né, ela vai conhecer uma avó paterna que ela não conhecia, e aí descobre muito mais. Muito mais. O que deixa a gente aí com várias É, perguntas lá no México. pois é. Bom, no Egito, a Pilar e os seus amigos vivem experiências inesquecíveis. Exploram pirâmides, enfrentam deuses, feras e seres mitológicos. Esse repertório pode ser útil para abordar a cultura mitológica em sala de aula.
Como você escolhe os destinos da Pilar? E como são feitas as pesquisas para a criação das histórias? Você falou um pouco, né, dos historiadores que você Em geral, consultou, mas também tem outros tipos de pesquisa que você faz. claro. Não, em geral, eu começo lendo os mitos desse lugar, né, eu vou contar os mitos. A Pilar faz viagem através da mitologia, é a primeira coisa, é a mais importante para mim. Então, primeiro eu vou ler que mitos eu quero trazer, que mitos eu quero abordar nesse país que ela vai visitar, ou nesse lugar que ela vai visitar, ou nesse continente, né? Cada hora é uma coisa. E então eu estudo os mitos e aí eu traço o percurso pelo lugar ali. Leio muitos livros, então, de mitologia, aí eu leio o livro mesmo, impresso, publicado. Depois eu começo uma viagem, se eu já fui ao lugar, claro, eu tenho lembranças, se eu não fui, eu vou no Google Maps e vou viajar muito ali, olhando tudo de perto e tal. Tem um lado fantasioso e tem um lado realista, né, de olhar o mapa mesmo. Ela é pesquisadora. Eu pesquiso muito. Depois tem um lado da história, da cultura, tudo isso vai, chegando junto também. Então, são livros com muita pesquisa, né, assim, realmente eu estudo bastante para escrever cada um deles, né. E depois, às vezes, peço para alguém da cultura local olhar, reler e tal. E e as ou alguém que já viajou por aquele lugar, ou algum historiador, a gente pede ajuda, né, para saber se tem alguma incongruência, algo, excessivamente fantasioso, ou se está dentro da nossa história, que é de ficção e que tem certas liberdades. Sim, que é uma narrativa envolvente também. Só que quando você tem essa intencionalidade de trazer fatos verídicos, é importante que tenha essa validação. Sem dúvida. Por que a Pilar vai especificamente para Machu Picchu e não de uma forma assim ampla, assim, mais ampla para o Peru? É, porque eu fui ao Machu Picchu, fiquei muito fascinada, né. Agora estão descobrindo outras cidades no Peru, mas Machu Picchu era a mais importante naquele momento, né, Cusco, Machu Picchu, Ollantaytambo, ela passa por Ollantaytambo também, que é outra cidade muito bonita. Eh, mas Machu Picchu foi uma descoberta tão fascinante, né, uma cidade que estava perdida no meio da floresta, que foi encontrada. Então, eu li muito sobre isso e tive lá, então depois de estar lá, eu falei: "Ai, queria compartilhar", como se os leitores pudessem viajar junto, né. Então foi de um fascínio, talvez, pessoal com essa viagem, né. E o E que aí você de considerou importante na pesquisa sobre os povos originários andinos? E por que é, você acredita que é importante que os primeiro leitores brasileiros. primeiro a gente, lendo a Pilar Machu Picchu, a gente toma consciência que o Peru é o celeiro do mundo, né, a América Latina é o celeiro do mundo, mas se você pensar que todas as batatas do mundo vieram dessa região, o amendoim, o chocolate, os tomates, e aí vai, né. Você passa a entender a importância dessa maravilha que existe na América do Sul e América Central, que era um celeiro do mundo mesmo, né. A gente salva a Europa da fome, né. Não existe batata inglesa, todas as batatas são da América, né. Então é importante a gente se apropriar desse conhecimento, né, e dessa cultura e dessa riqueza tão fascinante. Sim. Bom, no continente africano, Pilar, Breno e o gato Samba conhece Fumi, uma princesa iorubá, e tentam salvar o seu povo, Uhum. capturado por comerciantes escravizados. Como surgiu a ideia de abordar uma temática tão relevante no meio de uma narrativa tão acessível aos jovens leitores? Acho que deu um eco, espera aí. Acho que A Pilar na África é o meu livro mais difícil, mais ousado e mais trabalhoso, porque são muitos países, né, ela vai da Nigéria até Angola,
nessa busca com a fome, porque eram realmente, pessoas eram capturadas e aprisionadas em várias partes da África. E aí aprendi muito e foi muito interessante, né. Quem saía da Nigéria, em geral, chegava mais para o Nordeste, porque havia 2 correntezas que ajudavam os navios. Então, quem saía do Nordeste chegava mais para a Bahia. Quem saía quem saía da Nigéria chegava mais perto da Bahia. Quem saía de Angola chegava mais perto do Rio de Janeiro, que eram 2 correntes diferentes que os navios pegavam. Então são muitos os povos africanos que são trazidos para o Brasil, né, não é assim, africanos, eram milhares de povos, culturas diferentes, línguas diferentes, saberes diferentes, né. E quando um povo é é trazido para outro continente, ele traz a sua cultura junto, então é muito importante a gente conhecer essa cultura que a gente herdou, né, que a gente, tem que valorizar, que é linda, que é rica, né, que e que conhecemos pouco e que precisamos conhecer mais. Eu acho saber dessa história é muito importante, né. Ela faz parte do que somos, do Brasil que existe, né. Mas, acho que tem muito da cultura mesmo, dos povos iorubá, dos povos banto, de tudo isso que, se soma à cultura que estava também sendo feita aqui nessa mistura de portugueses com povos originários, né. Então, muito importante mergulhar, conhecer, respeitar, se interessar, ir em busca de mais, né, porque eu também acho que a Pilar ela é uma porta de entrada para assuntos, depois você pode continuar pesquisando mais e aprendendo mais, não é? Não é uma enciclopédia, porque seria infinito. Sim, muitas vezes eu falo que eles vão usar essa nomenclatura de uma forma muito superficial, mas que daqui a alguns anos eles vão retomar uma nomenclatura para estudar de uma forma muito mais específica, mas eles vão lembrar: "Olha, É, Pilar já passou por aqui". para Porque abrir interesse, exatamente. porque o livro, a narrativa, ele traz de uma maneira muito sutil, mas também muito concreta, porque existiu na história. Então eu falo para eles assim: "Olha, presta bem atenção, porque isso vai voltar". É uma característica e é uma característica verdadeira, então a gente consegue extrair do livro, da coleção, de qualquer volume do Diário de Pilar, características dentro de uma narrativa. Então, que a narrativa é o que eu falo, é o que a Flávia Lins inventou, e tem o que a Flávia Lins pesquisou, porque é um tema sensível, Uhum. é um livro muito importante, que dá para trabalhar em sala de aula de uma maneira interdisciplinar e de uma forma muito efetiva, porque é um livro muito rico. Depois que ela passa pela África, ela vai direto para a China, no Diário de Pilar da China, e apresenta grandes festividades do Diário de Pilar na China, como parte da aventura. Por que você optou por. É o livro que mais tem festa. Por que, Mas que você. tem isso também, você vê, eu estava Tem. contando a Todos têm mitos. claro, você vê, eu estava contando a história da Branca de Neve, que vem provavelmente de Afrodite e Psique, mas na China tem a história da Cinderela, né, então Sim, provavelmente a história da Cinderela vem da China, né. mas no livro da China é o livro que você optou por falar sobre muitas festividades, porque na China Uhum, realmente tem muitas festividades específicas do local. sim. E você destacou as celebrações desse volume por algum motivo? Não, acho que sempre achei fascinante que o Ano Novo Chinês cai perto do nosso carnaval em geral. Então, acho interessante contar que tem povos que contam os anos de outra maneira, né, essa perceber tudo isso é muito interessante. Olha, a gente conta os anos de um jeito, mas há vários povos que contam os anos de outra maneira, né. E aí, acho que começa
por aí, né, eles chegam no Ano Novo Chinês, que é um país que eu não conheço, por exemplo, tenho 2 livros já com a China, mas ainda não conheço, então fui visitando como pude pelo Google Maps, e acho uma cultura também milenar, fascinante, repleta de histórias, né, mas também viva com essas festividades todas, né. Então eu E já eles tinha têm uma escrito. vestimenta específica também, que chama Claro. muita atenção. Muito, muito bonitas as roupas, a comida, tudo é muito interessante, né. E eu já tinha escrito nas folhas do chá, com a Liu Hong, antes, que também é uma autora chinesa, a gente fez um livro de cartas, e depois então, levei a Pilar para a China. E também, junto com as festividades, você traz um animal muito característico local, Uhum, que é o verdade. dragão, né. Sim, que é muito importante na cultura, né, chinesa, e muito fascinante, né, para eles tem a ver com o rio, como para nós é a cobra, né. O rio é a cobra, para eles é o dragão, é muito interessante. Então, cada povo enxerga também o mundo e o céu, por exemplo, as constelações, de acordo com a sua mitologia, né. Se para os portugueses, era o Cruzeiro do Sul, para os povos originários aqui era a pegada da anta. Então é interessante isso, como cada povo vai enxergar a sua o mundo da sua maneira, pelo seu ponto de vista. Depois da China, ela É. vai para a Índia. Pilar e Breno descobrem os chakras. Falar sobre autoconhecimento nunca foi tão divertido e inspirador. Como surgiu a proposta de incluir esse tema na história? Olha, a Pilar na Índia eu escrevi durante a pandemia. Era aquele ano que ninguém podia sair de casa, não podia viajar. Eu falei: "Então vamos viajar para dentro". Então comecei a meditar, acho que muita gente começou a meditar nessa época também, e comecei então a pensar Pilar na Índia, porque acho que todo esse movimento de meditação vem de lá, e de outros povos também asiáticos e orientais. E aí foi muito fascinante, então fui em busca dos mitos ligados a muitos templos da Índia, né, indianos. E acho que ficou uma história muito divertida. Li muito sobre os mitos e conversei com muitas pessoas que já tinham ido à Índia, e olhei de novo o Google Maps, fui traçando a trajetória da Pilar e do Breno por lá. E animais lindíssimos e tudo isso, tudo vai entrando, né. Eh, então é uma criação que se dá também enquanto eu estou escrevendo, quer dizer, primeiro eu estudo, 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 escolho os mitos, penso mais ou menos a geografia, depois, enquanto eu estou escrevendo, falo: "Ai, mas tem que entrar o pavão, tem que entrar o pangolim, tem que entrar", e vão vindo coisas e às vezes é difícil terminar de tanta coisa que eu quero contar. Assim como a China, a Índia traz palavras muito características, como horóscopo, são palavras que definem e que são do local. A Índia traz o chakras, a meditação. Uhum. Depois, o tão esperado diário no México, Diário de Pilar no México, que acabou de sair. É. Percebemos que a Pilar está mais velha, mais amadurecida, e essa evolução foi planejada para Não, acompanhar o crescimento não. dos leitores da coleção. Eu não fico revelando muito a idade da Pilar, né, acho que no início tem, que ela tem 10, 11, 12, mas depois eu não. Já começou com a idade que ela não usa óculos. Eu falei: "Ah, não É, usa óculos". agora ela está de lente no México. E aí ela vai conhecer a avó. Então no México eu tive quando eu tinha uns 19 anos, e fiquei muito fascinada com a cidade do México, com o Museu de Antropologia, mas eu não pude voltar agora para escrever. Então foi incrível que eu com um desses Google Earth da vida, eu consegui entrar dentro do Museu de Antropologia e revisitar. Então, uma ferramenta muito boa também para os professores. Achei isso incrível, poder entrar no Museu de Antropologia do México daqui e revisitar as obras e escolher qual obra que iria ser roubada. Já estou dando um spoiler, tem um roubo no museu.
E aí foi muito bacana de fazer essa história. E ela é praticamente toda na Cidade do México, mas tem um pouquinho, eles viajam um pouquinho para fora quando vão para o Dia dos Mortos, né. Porque é uma característica fortíssima no México, né. Sim, claro, até reparei que um dos mitos mais fortes é esse do ressuscitar, do voltar, e que com certeza ainda está aí na cultura quando tem tanta festividade com o Dia dos Mortos, né. Tem uma característica fortíssima. É. Quando, você fala sobre os próximos livros da coleção, a gente já idealiza: "Ah, então tem isso", porque quem lê a coleção já sabe as características principais do Lugares do México. A primeira coisa que vem à cabeça é o Dia, né, dos Mortos, não sem dúvida. É, Então, é. realmente não ia poder passar em branco a Pilar por lá. E ela É. sempre vai em busca de algum familiar. Ela que começou lá na Grécia, com uma família bem pequenininha, Uhum. México com uma família bem Agora incorporada. ela descobre que tem avó, que tem tias, então ela aí dá a pista que ela vai visitar agora as tias, os primos, não sei Tem ainda. a foto, né, com a aparência, com as semelhanças, e aí você acaba descrevendo ela na Índia usando óculos, aí você começa no México, ela tem o óculos, ela é um pouco mais velha, o que, faz uma inferência no texto de que ela vai crescer, de que ela vai encontrar mais pessoas, então a gente já sabe, assim, que a coleção tem uma continuidade, dá aquele gostinho de que: "Olha, tem o É, próximo". eu gostaria muito de fazer Portugal e algum lugar lá na Oceania. Ainda tem muito lugar, né, Tem muito. muitos lugares. Crianças me pedem todos os lugares do mundo e eu tenho muita vontade de fazer todos. Então, ainda isso que eu falo, vou ficar velhinha escrevendo a Pilar. Até dar tempo de fazer tudo, né. Todos os lugares que são solicitados. Tem muitos lugares com características muito interessantes, que a Pilar com certeza gostaria de embarcar na rede mágica. É. Como o processo criativo entre você e a Joana Pena, especialmente no diálogo entre o texto e a ilustração, são realizados? Bom, é assim, eu comecei a escrever a Pilar, o primeiro saiu em 2001, né, então a Pilar passou por 4 ilustradores antes de chegar nessa carinha, né. E foram ilustrações muito bacanas também e tal. Quando chegou em 2010, eu resolvi fazer um formato diário, né, e aí convidei a Joana, então escrevo o texto e envio para ela, e ela me manda então: "Ó, esse personagem é assim ou é assado?" E eu falo: "Não, a Pilar eu quero com trança, a Pilar usa legging, a Pilar tem um vestidinho jeans", né, eu vou falando o que que eu imagino. Às vezes também ela propõe, né: "Ah, olha as tias como estão ficando, as tias da Pilar, o que você acha?" Eu acho bacana, tá bom, né. A avó, eu quero a avó com tranças também, para ser parecida com a Pilar, mas ela tem cabelo já branco, então tranças de cabelo branco e tal. Então, a gente vai trocando um pouco sobre os personagens, né. Mas a Joana faz a pesquisa dela também, visual. E vocês usam algum tipo de estratégia para idealizar os personagens? Não, não tem uma estratégia não. Tem uma descrição que eu mando, tem esse momento que ela está rascunhando, que ela me manda, mas não tem uma estratégia não. E como que é o processo de escrever os livros e depois adaptá-los para outros formatos, como série de animação, filme? Então, cada formato exige uma coisa diferente, né. Por exemplo, agora o filme começou pela Amazônia, e não pela Grécia, então eu vou ter que adaptar coisas do livro, né. E se eu quiser fazer a Grécia depois? Então, começou um pouquinho diferente. O avô começa vivo, entregando a rede, eh,
a gente quer o gatinho começando ali, olha quanta diferença, e você tem que adaptar, né, e depois guarda coisas para usar lá no outro, se tiver Pilar na Grécia em filme, a gente adapta o que ficou diferente. Na animação também eu resolvi fazer cada episódio de animação um mito, então eu trouxe muitos mitos que não estão nos livros. E adorei, claro, porque por mim teriam muitos mais mitos no da Grécia, mas aí o livro ficaria enorme. Então, eu optei por reduzir um pouquinho, né. Então, a cada adaptação tem suas exigências e a gente adapta, né, conforme o que fica bom para aquele meio, porque cada meio tem sua particularidade. Quando eu estou escrevendo, eu posso fazer muito fluxo de pensamento da personagem, né, o que está se passando dentro da cabeça dela. Quando eu vou para o roteiro, é tudo no diálogo, na ação. Então eles têm que mostrar, né, pela ação, pelo diálogo, não tem um espaço para o pensamento, né. Então é bem diferente, é uma escrita muito diferente. Tem algum motivo especial de ter começado o filme pela Amazônia? Ah, porque foi feito no Brasil, todo mundo quer ver a Amazônia, né. Eu acho que é o lugar mais importante do mundo. Espero que queiram conhecer a Amazônia, proteger a Amazônia depois do filme. É muito sério, muito grave o que está acontecendo, né, de desmatamento. Inclusive eu escrevi primeiro a Pilar na Amazônia, depois escrevi Pilar na Amazônia Urgente, por isso, porque o desmatamento não para, só aumenta. É é muito difícil tomar conta de uma floresta tão imensa e se acabar a Amazônia, eu acho que é uma tragédia para o mundo. Então, a gente tem que estar muito atento, a gente tem que se conectar a ela. Eu acho que todo mundo que puder visitar, tem que visitar para entender, para ver essa dimensão, né. E eu espero que o filme também faça isso, conquiste corações que queiram ir para a região amazônica e defendê-la e protegê-la, e ter amor por esse lugar tão incrível, tão incrível. Cada vez que eu vou à Amazônia, eu volto com um livro novo. Eu acho o lugar mais inspirador do planeta. Já escrevi Mururu no Amazonas, Diário de Pilar no Amazonas, agora o Depois do Fim, estou escrevendo outro livro. É o lugar mais cheio, rico de histórias e de mitos, ainda provavelmente no Brasil. E É o lugar que aquece o seu coração. sou apaixonada, acho o centro do mundo mesmo. Se vocês ainda não leram a coleção Diário de Pilar, não fique de fora e embarque na rede mágica mais querida do Brasil. A coleção da escritora Flávia Lins e Silva, com a ilustração de Joana Pena, da editora Pequenas Arte, do grupo Companhia das Letras. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau. Tchau, obrigada. Estamos aqui com a Joana Pena. Ela nasceu no Rio de Janeiro e atualmente vive nos Estados Unidos. É formada em design gráfico com especializações em ilustração, designer e caligrafia. Ilustradora com trajetória internacional. Trabalhou como diretora de arte em agências de publicidade no Sri Lanka e retomou a carreira de ilustradora em Nova York. Recentemente ganhou o prêmio da Associação dos Escritores e Ilustradores da Literatura Infantil e Juvenil com a obra Li Sem Medo. Desde então, ilustrou diversos livros infantis na categoria Livro Juvenil, principalmente para editoras brasileiras. É responsável pela identidade visual da coleção Diário de Pilar, de Flávia Lins e Silva. Com vocês, nossa querida ilustradora Joana Pena. Olá, Juliana, tudo bem? Obrigada pela. Olá, tudo bom? Seja muito bem-vinda. Obrigada. Então vamos lá, estou aqui com várias coisas para mostrar para vocês. Me Que digam o que bom. vocês querem saber. Então, para começar o nosso bate-papo, eu vou te fazer uma pergunta muito especial. Como as ilustrações ajudaram a criar uma atmosfera única para os livros da coleção Diário de Pilar?
Bom, eu acho que, como todo livro para criança, e às vezes até livro para adulto, à medida que a gente vai lendo, né, a história, qualquer texto, as imagens vão surgindo e a vontade de criar, no meu caso, criar desenhos e imagens, mesmo quando eu leio livros de adultos, às vezes eu tenho vontade de acrescentar os quadros que estão sendo citados como referência, os mapas, principalmente, ou paisagens. Então, no caso da Pilar, sabendo que era para criança, o segundo que a Flávia me falou da personagem, que era sobre mitologia e viajar numa rede mágica, e o primeiro era para Grécia, eu fiquei louca para fazer os mapas e ilustrar os cenários, e por acaso é o país onde eu conheci meu marido, então tinha uma memória afetiva incrível com a Grécia. Até tem uma curiosidade aqui no final, no Mapa Mundi, eu botei uma ilhazinha chamada Ios, é a ilha onde a gente se encontrou, que não tem relevância histórica ou mitológica nenhuma, nem da história do Pilar, nem na história da Grécia, mas tem essas coisas afetivas, né, detalhes afetivos que eu vou botando na história. E começou muito também quando a Flávia veio falar comigo da ideia da personagem da Pilar e de ser escrito em forma de diário. Eu amei, primeiro, porque era livro infantil que eu já trabalhava e já amava. Segundo, que era um diário de viagem, que era uma coisa que eu já fazia há anos. Quando eu conheci o meu marido em inglês, a gente se conheceu na Grécia, a gente morou na Inglaterra, depois a gente foi morar no Sri Lanka. Ele era provador de chá, e eu acho que uma das coisas que fez a gente ter uma afinidade muito rápida, né, e ficar junto muito forte, assim, foi exatamente essa gulodice geográfica, igual a Pilar tem, e vontade de conhecer e explorar o mundo, e essa curiosidade de línguas e geografias e culturas diferentes. Então, aqui, por exemplo, quando eu o conheci na Grécia, esse aqui era o meu diário de viagem da Grécia, que na época eu comprava bloquinhos de aquarela, eu sempre gostei de pintar com aquarela. Então, esse bloquinho feio, né, comprado com a marca do papel na frente, e eu ia durante a viagem desenhando. Eu fui percebendo durante muito cedo que desenhar é muito diferente de tirar fotografia. Quando você tira uma foto de um lugar, você lembra daquela cena, você congela, né, aquele slide daquela cena naquele momento. Quando você desenha, você observa com outros olhos, você grava e lembra de detalhes que, quando você tira uma foto, você não percebe, porque o filtro é muito rápido. O momento da foto é muito rápido. Eu já tive um amigo pintor, o Ed, que tem vários quadros dele aqui em casa, que veio num bar de jazz com a gente em Nova York, e no momento que ele estava desenhando, estava lá, a gente estava no bar há 1 hora, olhando os músicos e ouvindo a música. No segundo que ele tirou o bloco dele e começou a desenhar, foi que a memória dele visual ligou no cérebro e falou: eu já desenhei esse cara. Aí ele foi falar, o cara já tinha tocado em Londres, num bar de jazz em Londres. Então, o jeito que você observa e grava o mundo, quando você está desenhando, tem uma riqueza de detalhes completamente diferente de quando você só tira uma fotografia e olha depois. Primeiro que você tem um tempo diferente e você está reproduzindo as coisas. E tudo isso vem com anotações. Igual o livro da Pilar, eu quis fazer os desenhos dela muito parecidos com os meus diários, assim, com legenda e setinha e coisas escritas. Então, aqui está vendo que está cheio de coisas escritas em volta, assim. E esse desenho acabou entrando. Eu fiz muito antes da Flávia vir falar comigo e me convidar para fazer parte dessa parceria do Diário do Pilar, mas eu botei no meu livro, porque era uma parte da minha memória, do meu diário da Grécia, né? Junto com várias outras coisas que eu colecionei na viagem, que são bilhetes aqui são paisagens que tem lá, que eu fui fotografando, coisas tem páginas que são só escritas, contando o que aconteceu, é o ticket do barco que eu peguei, do navio, e aí tem ingressos de museus e ruínas que a gente visitando. Essa ilustração, acho que também entrou no livro, está em algum lugar. Aqui tem a moeda e um papel que realmente eu colecionei e guardei na viagem, porque na época ainda não tinha o euro, cada país tinha uma moeda diferente e papel moeda diferente. Essas pedrinhas eu colecionei, eu tenho até hoje, estão aqui na minha gaveta, que são pedrinhas que eu catei das praias da Grécia, né? Porque a praia da Grécia é de pedrinhas. Esse daqui também era um cartão telefônico. Na época ninguém tinha celular, não tinha internet, não tinha e-mail, a gente tinha que comprar cartão telefônico para ligar para casa. Isso também está no livro. Então, o que eu fazia nos meus diários, eu resolvi tentar reproduzir no Pilar.
né, aqui, esse ingresso de um museu de uma ruína foi da minha viagem da Grécia de verdade. Eu quis botar essas coisas no livro. Primeiro, para passar essa sensação de que é um diário da Pilar. Então, para isso, eu tive que usar muita ilustração, mas as fotos também. As fotos dos objetos, as fotos dos desenhos, a foto da moeda, a foto dos selos, a foto até das folhinhas, né, da praia. Cada um tem fotos diferentes. Então, eu trouxe aqui, Juliana, vários dos meus diários de viagem. Se você quiser, eu mostro um pouco. Posso contar um pouquinho dessa trajetória assim, que deu... Sim, porque é uma característica que você traz na coleção inteira, né? E eu acho que esse meu passado culminou na minha linguagem que eu traduzi para fazer o Diário de Pilar. Né? Toda essa experiência que eu tinha tido pessoal, de como que eu vou registrar as minhas viagens. Né? Então, esse aqui é um dos meus primeiros blocos de viagem. Você vê que é feio, né? Porque é só um caderninho de aquarela. E aí eu comecei a ver, eu falei, não, eu quero encadernar os meus cadernos de viagem com o número de páginas que eu quiser, com o tamanho que eu quiser e com uma capa bonita, e não essa capa de marca de papel de aquarela. Então, eu comecei a fazer os meus, eu vou mostrando alguns rápidos, se eu for me estendendo, vai me avisando. Então, nessa viagem que acabou na Grécia, eu comecei a fazendo esse diáriozinho dentro de uma latinha de charuto. Eu joguei todo o charuto fora, eu não fumo, mas eu queria que fosse numa lata para eu poder botar no bolso e não molhar, e não amassar, e ficar bem protegido. Então, para isso, eu tive que cortar o papel no tamanho que eu queria. E eu uso muito colagem, igual eu faço a colagem digital nos livros da Pilar. Aqui também eu achei um panfletinho que tinham todos os países onde eu viajei nessa viagem de trem com as amigas, mochilando, aquela coisa assim, né, bem de estudante, sem dinheiro, ficando em hostel, dividindo quarto, cama beliche com todo mundo. Na época a gente não conseguia reservar nada, chegava lá na estação de trem e achava coisa tudo na hora, com guia. Então eu fiz esse bloquinho dessa viagem para caber nessa latinha e fui me virando para costurar as páginas, né? Porque até então eu nunca tinha feito aula de encadernação. Então tá aqui um pouquinho desse viagem que você vê, mistura colagem, coisas colagem, texto, desenho, tudo. Texto e ilustração. E ainda mistura aqui, tem umas páginas que são amigos meus escrevendo, e não eu, porque eu queria deixar a marca deles também. Então, igual tem as listinhas de anotações do Breno, né, e o cartão postal dos amigos que a Pilar encontra, e os presentinhos que ela ganha dos familiares, amigos, das cartas que ela recebe, as coisas olha o que selo, você também pegou essa ideia daí, o selo. Então, tem essa viagem. Aí a gente vai passando de país em país. Aqui você encontra um amigo japonês e fala, então como é que escreve essa coisa? Eu sempre gostei de caligrafia e de línguas e de alfabetos diferentes. E aí você para desenhar. E aí tempo. Não, aqui é Praga, isso tudo foi na Europa. Eu tenho um outro da Índia. Tudo na Europa. Esse tudo é Europa, que a gente viajou de trem, 2 meses e meio. Aí achava um mapa bonito, aí colava o mapa aqui. Sempre amei mapas. Aliás, eu tenho uma história engraçada. Uma vez eu criança... Então é por isso que a Pilar tem uma maleta? A maletinha... Sabe que eu não me lembro se já estava no texto da Flávia, a maleta com ela. Porque ela tem uma maleta própria em todas as viagens. Uma maletinha pronta para ir, né? Ó, isso aqui é uma colagem, um panfleto. Mas eu vou falando e vou passando aqui. Aquela primeira página dos livros da Pilar, onde tem o nosso retrato falado, né? Para quem conhece bem a coleção, foi aí a minha parte designer, achando, né? Porque eu sou ilustradora, mas como você falou, eu tenho formação de designer. Então, a logo da Pilar e o layout da capa, e a identidade visual, e o fato de que ela tem que usar sempre a mesma roupa para ela ficar reconhecível, para as crianças eventualmente se fantasiarem de Pilar, isso tudo veio no primeiro livro, nos primeiros esboços. Assim, essa ideia toda veio muito forte, como a gente tem que criar uma identidade visual da Pilar, não só a ilustração de uma menininha. Então, essa página aqui veio um dos meus primeiros esboços, com a ideia de que isso ia se repetir, ser uma constante em todos os livros. É uma apresentação de quem é a Pilar, que eu fiz para mim, quando eu estava fazendo o estudo da personagem, né, o estudo dos primeiros esboços, que eu troquei com a Flávia, tudo a lápis,
no papel, assim, tudo preto e branco. Então eu fui anotando, do mesmo jeito que eu faço os meus diários, eu fui anotando, ela tem trancinha, a trancinha até foi engraçado, eu tinha feito a Pilar com cabelo onduladinho e voando para ela quando correr, cair, pular, e o cabelo tá voando. E tinha feito a Helena da Grécia de trança, e a Flávia adorou as trancinhas e pediu para eu trocar. Então teve esse bate e volta gostoso com a Flávia na hora de desenvolver o personagem também. Primeiro a Pilar, ela falou, tá muito novinha, faz ela mais velha, e desenhei. Ela tá muito adolescente, faz ela um pouco mais novinha, ela tem 10 anos. Então eu fui no meu primeiro desenho botando os setinhos e falando, ela podia ter uma malinha de viagem. A minha filha tem essa malinha de viagem, tá aqui. Eu vou pegar ali. E o sapato, né, sem cadastro. Minha filha era pequenininha na época, ela usava legging embaixo do vestido. Aqui a escola não tem uniforme, né, nos Estados Unidos. Então ela ia de vestido, às vezes eu botava uma legging embaixo para poder sentar de perna cruzada, da cambalhota sem a calcinha aparecer. Eu achei que era legal a Pilar ter isso também. Então tem o bolso mágico, óbvio, veio do texto da Flávia, da história da Flávia, né? A Flávia tem essa personagem inteira na cabeça, e eu fui fazendo a minha versão da imagem do que a Flávia descreveu e idealizou, né? Então o sambinha também, a Flávia descreveu ele, mas essa ideia de botar os objetos que vai dentro da mala, sempre, em todas as viagens. Todos eles veio dos livros que eu lia quando era criança, do Asterix e do Obelix. Tem uma referência. Tem. Eu amava, eles são uma história em quadrinhos que eu lia muito, que eles também fazem viagens pelo mundo inteiro, encontram culturas diferentes, mas a primeira página de todos os livros é a mesma, onde situa quem são os gauleses, onde eles estão no mapa e qual é a situação geográfica e temporal da história. Assim. Então, começa no ano tal antes de Cristo, uma aldeia galesa com os romanos tentando invadir. Então, eu falei, essa apresentação é muito legal. Então, são elementos que eu fui trazendo das minhas leituras de infância, dos meus diários de viagem, e aí essa viagem aqui, né, que eu continuando aqui a mostrar, eu desenho objetos que eu vejo nos museus, aqui a gente foi no Museu Picasso, e foi para Veneza, que é lindo de morrer, tem umas ilustraçõezinhas. Então, essa coisa de registrar o nosso dia a dia, quadros lindos que eu vi lá, o Nascimento de Vênus, de Botticelli, cenários da porta da janela do hotel com ingresso, né? Então, eu fui fazendo, e no caso desse aqui, o bloquinho acabou, minhas páginas acabaram, eu ainda estava na Itália, aí eu comprei um diário menorzinho, que eu tenho esse aqui, ó, cabe na palma da minha mão, e fui desenhando todos os dias o que a gente comia e lugares que a gente ia, então, e também cabia no meu bolso, né? Eu não podia comprar um muito maior que esse, porque eu já estava carregando aquela mochila de 1 mês e meio. E aí eu fiquei totalmente apaixonada pela ideia de diários. Aí eu tenho alguns para mostrar aqui. Meu diário, e é diferente desse aqui, que tinha uma capa feia, eu resolvi fazer um curso de encadernação para aprender a costurar as páginas direito, porque eu não sabia de costurar a página direito, eu apanhei a beça para inventar esse jeito. Então, eu fiz aulas de encadernação e eu arranjei, a capa vinha dos lugares. Então, no Egito tinha que ser uma capa de papiros. Então, lá numa feira qualquer, eu comprei o papiros e depois eu levava só o meu bloquinho de aquarela, minhas páginas de aquarela que eu costurei em casa, e fui fazendo os desenhos durante a viagem. E a maioria dos meus cadernos de viagem ainda estão em preto e branco, porque eu chegava em casa e tinha que colorir depois, eu não tive, até hoje, tempo de colorir todos. Então, alguns talvez fiquem em preto e branco, mas tem uns que eu decididamente quero colorir. E um dia que eu me aposentar, eu vou ter muito trabalho pela frente. Esse é uma capinha de madeira, é sobre Maiorca, que é uma ilha na Espanha. Eu morei em Barcelona 1 ano estudando design e ilustração, depois que eu me formei em design na PUC, no Rio. Então, esse está todo terminado, pintado. E aqui tem umas folhas secas de buganvília, né? E tem sempre uns objetos juntos. Essa pedrinha que é o fecho do livro é a pedrinha da praia de Maiorca, que, como a Grécia tem a praia de pedra. Esse foi um dos primeiros que eu fiz, a minha própria encadernação, antes até da Europa, que eu fui para o Marrocos, aí eu pensei em camelo, e aí eu fui numa loja de casaco, pedi um retalho de camurça, ela me deu, e eu fiz esse livro.
8 dias em Marrocos, então eu fiz no tamanho que eu queria, cabia na minha mala, botei 8 páginas e, pela primeira vez, fiz o livro do tamanho e do formato e com o número de páginas que eu precisava. Aqui eu guardava coisa de chá. Um menininho na estrada me deu esse camelo feito de palha, coisa mais linda. Então, é o mesmo processo, né, na verdade. E eu tenho esses Sim. diários todos. Assim como o livro da Pilar, todo rico em informação, em Pois é. foto, em ilustração. O da Índia, com uma moedinha Da... como fecho, e aí eu achei... Aí eu tenho essas coincidências incríveis também. Eu chego na viagem, eu já tenho as folhas, né? Eu já tenho o tamanho, aí eu acho um tecido que é do tamanho exatamente perfeito, que encaixa perfeito para o meu livro. Essa é uma região da Índia, que é o Rajastão. E esse também, Você eu foi não para a tenho, Índia não tá, antes ou ainda está meio depois de preto e escrever branco, o mas Diário de Pilar na vocês Índia? veem como e essa viagem também tem 1000 fotos, mas como eu faço texto, desenho, fotos e muitas anotações e coleciono coisas. Aqui tem uma das fotos da gente, das meninas lindas no deserto vestidas. A viagem para a Índia foi antes ou depois? Desculpa, Que não você vejo. ilustrou. Antes ou depois do Diário de Pilar na Índia? Tudo antes. Tudo Todas antes. essas viagens foram antes. Tudo isso foi antes de eu ter filho. Nessa época eu morei 4 anos na Ásia e a gente não tinha filhos ainda e a gente viajou muito. Essa é uma outra viagem para a Índia, porque Sri Lanka é muito perto da Índia, então a gente acabou indo 10 vezes para a Índia, para lugares diferentes. E está aqui meus primeiros desenhos do Taj Mahal, que depois eu fui resgatar para eu desenhar o Taj Mahal do Diário de Pilar na Índia. Porque eu queria falar, poxa, eu já desenhei Taj Mahal, como é que eu fiz mesmo para fazer ele bem... Ele tem muito detalhe, então você tem que sempre fazer uma simplificação, né, quando você faz o desenho. Então eu desenhei esse Taj Mahal do Diário da Índia, baseado no meu primeiro Taj Mahal, que eu estava sentada num banquinho na frente do Taj Mahal desenhando rápido, né, porque na viagem você também não quer perder 3 horas fazendo um desenho. Então, com esses diários de viagem, eu aprendi uma coisa muito importante no meu processo de trabalho, de desenhar, que é perder o medo de desenhar a caneta, o que sair, saiu. Vocês podem ver, por exemplo, na cúpula do Taj Mahal, que tem um traço solto no céu, porque eu aprendi a desenhar sem medo e sempre sem borracha. Eu desenhava caneta e pintava depois em casa. Então, se o traço saía errado, eu simplesmente fazia o traço de novo no lugar certo, que foi o caso da cúpula do Taj Mahal. O traço estava muito alto, não estava simétrico. E no final do desenho, você vê que não faz a menor interferência esses traços errados. E esse não é o único. Tem vários outros traços em cima de traço, em cima de traço. Então, eu tive que aprender a marra, a perder o medo de fazer o traço, a perder o medo dos traços errados, entre aspas, né? E aprender a ver que, nesse processo de desenho, não existe certo e errado para começar em arte, não é igual a matemática, que tem que ser 2 mais 2 tem que ser 4, e você tem que soltar a mão, perder realmente o medo de desenhar. Eu tenho aqui também aí fui para Nova York e aprendi a fazer mais aulas de encadernação, aí aprendi a fazer caixas, porque aí eu fazia um livro, eu achava tão frágil, tão bonito, que eu falei, agora eu tenho que fazer uma caixa para o livro. Eu fiz uma aula para fazer caixas de encadernação. Para proteger o livro. Para proteger o livro, que para mim é esse objeto sagrado, né? Seja ele feito à mão nos meus diários ou livros que a gente compra, né? Eu acho até que nos meus livros pessoais eu adoro anotar e botar marcações, desenhar nos livros. Eu acho que se não for de uma biblioteca, se não for da escola, existe espaço para isso. Mas tem que proteger também, né? Por mais que você interfira no seu livro. Esse aqui é da África, a gente foi para o Quênia. Então, aqui na capa eu achei uma miçanga de uma zebra. Aí eu vou entrando no tema, né? Igual os processos do livro da Pilar. Você vai entrando no tema, você vai se rodeando dos objetos. Aí eu trouxe Porque a do Pilar Quênia. também vai para a África. Também foi para a África, para vários países diferentes da África, né? Por isso que é África e não é um país só. Sim. E vocês vão ver que nesse livro tem o fundo da capa é um tecido que eu fotografei na casa de uns amigos que moraram no oeste da África. Isso aqui é uma ferramenta linda de morrer, toda feita com miçangas
Mas, na verdade, é uma madeira muito dura e é para se proteger de animais, é para bater na cabeça. É uma arma linda de morrer. Eu esqueci o nome desse instrumento musical, mas é da África também. É super bonito. Tem colares africanos com bucas. Então, eu fui colecionando essas coisas. Aí, por acaso, a Pilar foi para a África, eu tinha já várias coisas colecionadas que vão entrando no livro. E aqui rótulo de cerveja, tem muita coisa escrita, algumas páginas pintadas, poucas páginas pintadas. E esse livro é bem bom. Essa boneca que você desenha é amiga da Pilar na África? Não, essa aqui foi muito antes da Pilar. Deu para saber que a Pilar existia, mas era uma mulher linda de uma tribo Masai Mara, que eles têm uma cerimônia de pular muito alto. Então, o Quênia produz vários maratonistas e eles são muito altos, magros e têm uma resistência absurda. Então, quase todos, né, os campeões de maratona mundiais são do Quênia. E no Quênia eu aprendi a desenhar os padrões das zebras, que parece fácil, mas no final você fala assim, mas peraí, a listinha não é toda, né, simétrica, e aí ela vai de cima para baixo ou de baixo para cima, ela é fina como? E ela divide, e ela é oca. Eu demorei muito tempo para desenhar essa ilustração que está aqui atrás, não sei se tem um reflexo, que é a das zebras, da Pilar nas zebras. Essa ilustração demorou tipo uns 3 dias para desenhar, justamente porque as listras das zebras é muito difícil. E aí, quando você acha uma zebra bonita na internet, nessa altura eu já tinha internet para me ajudar a aprender, que é como referências. Aí você acha uma zebra linda e você fala, mas são todas diferentes, a próxima zebra tem que ser outro padrão de listras. Então, o que eu aprendi para desenhar na primeira, eu tenho que fazer diferente na segunda. Então, eu fiquei, acho que, sei lá, uns 5 dias desenhando esse desenho só por causa das listras das zebras, deu um trabalho absurdo, é um dos poucos que eu enquadrei e botei aqui em cima da minha mesa, ali atrás é a minha mesa de trabalho. Onde eu estou é a mesa da aquarela, onde eu pinto, perto das janelas. Lá atrás é a mesa do computador, onde eu faço as colagens digital e a parte toda de diagramação final do livro. E aqui do lado a minha mesa de desenho que inclina, onde eu faço todos os desenhos a caneta iniciais antes de pintar a aquarela. São as 3 etapas grandes do processo de desenho da Pilar. Mas então eu aprendi como é que desenha. E aí a curva da lista da zebra faz curva no bumbum, ela desce reto na perna, ela vai acompanhando. Então, esses detalhes, né, que você, de novo, tira uma foto, você nem pensa nisso. Na hora que você vai desenhar, que você se depara com todos os desafios. E os detalhes que você nunca tinha pensado antes. Como é que a lista da zebra desce no bumbum e vai para a coxa, né? De todos os lugares que a Pilar passou, qual que você acha que foi o mais desafiador, assim? Eu acho que foi o da China. Da China? Por causa do dragão. E a gente, você queria falar um pouco, né, do dragão também. É o meu favorito. É o seu preferido? Foi o que mais demorou para eu desenhar e por causa do dragão. E eu tive que, sim, do mesmo jeito... Depois eu queria falar também um pouco do Machu Picchu, que tem uma curiosidade, que é o único que eu usei as fotografias como fundo da ilustração. Depois a gente volta para ele. Mas o dragão, cada vez que tinha um dragão, gente, eu tinha que desenhar todas as escamas iguais, num padrão, sem perder camadas. E colorir elas dentro, e tive que... Essa vez eu comprei as canetinhas que eu uso para desenhar, que são essas canetinhas japonesas maravilhosas, que são a prova d'água, então eu consigo pintar depois a aquarela sem borrar, e elas têm espessuras diferentes na ponta. Eu tive que comprar elas coloridas. Aí elas antigamente eram só pretas, tipo caneta Nantin. Aí eu descobri que elas tinham um cor. Aí comprei as vermelhas para fazer o dragão também. E fazer os desenhos dos tecidos a China, como característica da cultura, da arte que eles produzem, é muito intricada, né? É muito detalhada. Então, foi o que mais demorou, porque cada vez que eu tinha que desenhar um tecido da Cinderela chinesa ou do amigo deles que eles encontram, que também está todo...
eu ficava horas com essas canetinhas fazendo os desenhinhos que com o pincel da aquarela eu não ia conseguir. Então foi muito, muito, muito detalhado. E eu Então, o trouxe. desenho do livro da China, você fez todo à mão. Sim, sim, todo à mão. Eu uso muito foto de tecidos, né, para fazer os tecidos, mas no caso, por exemplo, o tecido da Fanfan é uma foto de um vestido de uma seda, um vestidinho chinês que era da minha filha, Sofia, que essa aqui dá para ver melhor. Então, eu tenho também uma boa. Tá aqui, o tecido da roupa deles é fotografia de sedas chinesas de verdade, que é tão intricado, e é tão detalhado, e é tão maravilhoso, tem um brilho da seda, né, que é impossível reproduzir na aquarela. E eu quero mostrar isso o mais fiel possível à cultura, fazendo jus à beleza daquilo. Então, tem coisas que eu falo, eu não vou tentar reproduzir na aquarela, porque vai ficar muito mais lindo se eu usar a fotografia. Então, eu amo esse recurso da colagem. Mas no caso todos os pratos, esses pratos são foto também, essas louças. Mas no caso do dragão, aí eu ia falar assim, eu tenho uma dose de sorte absurda, porque quando eu ilustrei Grécia e Egito e Índia, por exemplo, eu morava em Nova York e New Jersey, onde eu tinha um bairro chinês enorme em Nova York, eu ia todo fim de semana comprar esculturas de jade para fazer a caixinha mágica de jade do dragão e comprar. Eu não comprava tudo, porque é impossível, né, comprar tudo, mas eu comprei muita coisa, trouxe muita coisa para casa, da caligrafia e da louça. E como é que faz dragão chinês? Eu não achava livros que eu gostasse do dragão chinês ou coisa na internet, e o chá lindo em flor, e moedas antigas, né, que eu queria colocar no livro. Então, eu comprei muita coisa lá, potinhos lindos. E esses, por exemplo, eu comprei especificamente para aprender a fazer o dragão chinês. Eu tenho um livro, eu trouxe aqui para mostrar para você, que é um livro só sobre dragões do mundo inteiro, que eu adoro. Agora não estou achando. Daqui a pouco eu acho. Aqui, um livro de dragões, que eu também comprei numa dessas minhas viagens, e tem dragões chineses, japoneses e medievais europeus. Então, tem vários estilos de dragões diferentes, que eu amava, mas esse livro eu não tinha na época que eu fiz o livro da China. Então, eu comprei esse potinho, peguei lápis e papel e comecei a aprender. E aí fiquei fazendo vários desenhos que nem entraram no livro no final, que são esses desenhos aqui que estão. Eu até filmei eu pintando esses desenhos com canetinhas azuis. Estão no meu Instagram, lá atrás, né, na época do. Então, aqui foi a minha primeira tentativa de desenhar um dragão com cara de dragão chinês, porque eu não queria um dragão da Joana, eu queria um dragão chinês. E esse aqui, por acaso, tem Pilar e Breno aqui em cima, porque esse desenho é meu, e tem o sambinha pendurado aqui no rabo dele. Aqui, ó. Dá para ver? Sim. Aqui. Então, essa aqui na época virou minha caneca de chá, minha xícara de chá preferida, né? Mas eu vou aprendendo no estilo. E, por exemplo, a água também é uma coisa muito legal da China, porque a gente já tinha feito Pilar na Grécia, eu fiz umas aguadas de aquarela, assim, do jeito que eu sabia desenhar água e não tinha pensado muito no assunto. Pilar na Amazônia, eu tive que desenhar as águas de acordo com que eram na Amazônia, né? O Rio Negro meio Coca-Cola, meio transparente, O Rio Negro você fez de aquarela. Fiz de aquarela, o Rio Solimões também aqui de aquarela, e depois o Rio Tapajós, eu não sabia que o Rio Tapajós era turquesa, maravilhoso, então eu tive que usar toda a transparência com o Photoshop, né? Não só na aquarela, eu fui botando esses peixinhos, e aí desenhei esses peixinhos todos em padrões indígenas, né? Bem estilizado, eu não quis fazer peixinhos realistas aqui, eu quis fazer peixinhos indígenas, então eu fui no Museu do Índio, no Rio de Janeiro, e tirei 1000 fotos dos padrões indígenas de cestas e de tecidos que eles fazem, e de cerâmicas, e aí copiei esses padrões para fazer os peixinhos. E no caso da Amazônia também, tinha a questão da mata e da densidade da mata, que eu falei que eu não queria usar só aquarela, eu queria que fosse muito mais, que tivesse mais volume, e que tivesse essas camadas, e tivesse
a densidade. Então, foi um dos livros que eu O usei. livro da Amazônia, ele aborda muitas características. Eu acho que você usou todos os recursos que você podia usar. Pois Tem é. o folclore, tem a Amazônia, tem tudo. Os personagens, por exemplo, o Curupira, o Boto Cor-de-Rosa, você usou colagem. Eles foram desenhados, mas o Você Boto desenhou? Cor-de-Rosa, o Curupira eu desenhei. O Boto, Curupira, a Iara. O Boto, a Yara eu desenhei. O Boto, eu peguei um livro. Pois é, como eu quis usar colagem, porque eu achei que a colagem, fotografia da colagem dava mais a tridimensionalidade e a densidade que a mata necessita, mais do que se eu desenhasse tudo. Então, aqui tem milhões de camadas de colagens e eu resolvi fazer realmente as folhas de papel picado e coladinho. Então, eu fiz milhões de folhagens diferentes, né? Todas tropicais, claro, todas de mata amazônica. E fui montando isso no papel e na mesa para fazer todas essas camadas que eu queria. Mas aí eu queria dar uma textura também mais brasileira e de literatura brasileira. Então, eu peguei... Então, a Sumaúma você fez? Eu fiz o tronco dela, tá aqui o tronco da Sumaúma, com papel colorido. Cadê? Mas acho que ela já desmontou as raízes dela. Aqui. Eu fiz com papel e fiz aqui as raízes dela, porque a colagem, a fotografia de uma colagem dá uma tridimensionalidade que eu achei interessante, que às vezes só na aquarela, né, não fica mais chapado. Mas eu comprei também num sebo o livro de José de Alencar, o Guarani, e cortei o livro inteiro e desenhei as folhas com não texto. Não é recomendado cortar livro, né, Joana? Mas foi só por um motivo muito especial. Pois é, no meu caso, eu tenho o livro intacto para ser lido e comprei num sebo uma cópia já bem usada para eu poder fazer as minhas colagens homenageando essa obra literária, que foi uma das primeiras a falar sobre a cultura indígena brasileira, né? O Guarani foi muito... Que você usou na obra do Diário de Pilar, na Amazônia. Isso. Então, essas folhagens... E o que eu acho mais divertido é que as crianças são, comparado com os adultos, se ligam muito mais nesses detalhes, né? Então, elas às vezes vão se dar o trabalho de ler o que está escrito nesse texto aqui, no fundo da folha. E não é um jornal qualquer, assim. Essa atenção ao detalhe eu faço questão de ter, por mais que ninguém saiba. Assim, eu sei que isso aqui é um texto que tem a ver com literatura brasileira, é uma homenagem a José de Alencar e ao Guarani, e fala sobre indígenas no Brasil. E não é só um papel, não é só um jornal recortado, né? Falando sobre, sei lá, a notícia do dia. No caso do livro aqui da Grécia também, a textura, no fundo desse de bolinhas, tem um texto em grego, e é o texto da Odisseia de Homero em grego, que ninguém sabe, se eu não contar para vocês, porque às vezes até põe essas legendas contando, né? No caso do José de Alencar, eu acho que a gente fala aqui, ó, colagem com trechos do livro Guarani de José de Alencar. Então, isso aqui, a gente até colocou aqui no final do livro, para as crianças que vão e leem absolutamente todos os detalhes, né, das coisas que a gente vai colocando no livro. Mas aqui é interessante saber que não é uma foto, né? Exatamente. E aqui eu procurei, ela começa o livro contando da Odisseia de Homero, né? É um livro clássico, é uma saga das mais antigas da nossa história, da humanidade. Então, eu procurei na internet, hoje em dia a gente tem o recurso da internet, eu quero a Odisseia de Homero em grego. Achei esse texto e botei aqui como textura de fundo. Então, tem 1 milhão de detalhes como esses, assim, que ninguém sabe, mas que são super, super, super pensados e feitos com o maior cuidado do mundo. Outra coisa que ninguém sabe, que é muito legal do Egito, os hieróglifos da capa são do Egito Antigo de verdade, de um escriba original de 2 mil anos atrás, não sei quanto tempo. Porque eu fui no Museu Metropolitan em Nova York, vi um afresco colorido, que é raro, né? Porque vários hieróglifos são só
esculpidos, né, e cavados em pedra, né, como esse aqui. Mas tinha um que era um afresco, e os hieróglifos eram coloridos assim, nessas cores que são todos pigmentos naturais de terra, claro que isso tem 3.000 anos, e era uma parede de estuco, alguma coisa assim, parecia um gesso, e que eles trouxeram da Grécia, estava lá, e como a foto é minha, eu não tenho problema de direito autoral para botar no livro. O museu deixa você tirar fotos em flash, e a gente deu crédito para o museu aqui, de todos os artefatos do museu que eu fotografei e colocamos no livro, mas essa sorte também de eu estar justamente morando perto do museu, onde tem um dos maiores acervos de artefatos egípcios do mundo, junto com o Museu Britânico, que era onde eu estava. Mas então, esses hieróglifos são originais. Eu falei, em vez de eu desenhar tudo de novo, deixa eu usar os hieróglifos deles, né? Porque eu não vou fazer melhor do que eles faziam, e a gente quer mostrar a cultura deles. Então, tem muitas coisas aqui, fotos de colares de ouro, esse é um espelho antigo. São fotos que você registrou quando esteve lá, certo? Isso são do museu. Do museu. Porque também eu já tinha ido para o Egito, mas a Pilar veio muito depois da minha viagem para o Egito. E aí, quando eu fui ilustrar a Pilar no Egito, eu já tinha filhos pequenos, morava em Nova York, eu não podia largar todo mundo e ir lá fazer minha pesquisa. E meus filhos eram pequenininhos e dependiam de mim. A gente aqui nos Estados Unidos não tem ajuda nenhuma em casa, não tinha família por perto, né, para deixar as crianças. Então, eu fazia muita pesquisa na internet, claro, coisas que a Flávia me mandava, pelo texto dela, obviamente. A primeira inspiração maior é o texto da Flávia, né, as ideias dela e as cenas lindas que ela descreve são o ponto principal, né, de inspiração, primeiro. Mas eu consegui fazer muita pesquisa em museus também. Então, quando você fala que você fala com a Flávia, que você conversa, como que funciona esse processo criativo entre vocês duas? Porque vocês não moram perto, vocês moram bem distante, né? Ela mora em Portugal, você mora aí nos Estados Unidos, certo? Isso. Então, eu já morava aqui no primeiro livro e a Flávia ainda morava no Brasil. Aí a gente tem uma amiga em comum que desde a época da faculdade, a Jaque, eu brinco que é a nossa cupido, que ela falava, Jubinha, você tem que ilustrar os textos dessa amiga minha, da Flávia. E falava para a Flávia, Juba, tem que ilustrar os seus livros. Então, a Jaque que deu essa ideia, fez essa ponte. E aí, quando a Flávia resolveu refazer os livros, reescrever, porque a Pilar já existia. A Pilar, acho que esse ano faz 25 anos. E já existiam 3 livros da Pilar, mas com outro texto, com outro título, não era um diário e não era forma de diário. Então, a Flávia resolveu reescrever esses 3 primeiros e depois continuou a coleção em forma de diário e me ligou, me chamou e falou, poxa, eu estou indo para Nova York para a gente conversar. Ela veio até Nova York, a gente se encontrou num café com lápis e papel e à medida que ela foi me falando quem era Pilar, eu fui já fazendo umas anotações e fazendo uns esboços. Cheguei em casa, fiz vários desenhos, como eu falei, né? Esses primeiros, essa daqui foi um dos primeiros desenhos que eu fiz, que é o mesmo aqui do Retrato Falado, e aí eu mandava para ela, e ela fez comentários. Então, nesse primeiro livro da Grécia, teve muito tempo de bate e volta, de comentários, de qual ia ser a carinha da Pilar e do Breno também, né? E Flávia participando muito, obviamente, querendo aprovar, e ela primeiro falou, tá muito novinha, põe mais velha, ficou muito velha, ficou muito adolescente, põe mais novinha, põe as trancinhas, gostei da trancinha. E a gente foi fazer, eu tinha feito um gato laranja, ela, não, gatinha cor de chocolate. Então, depois que a Pilar foi feita, a gente também fez, aí eu fui fazendo ao mesmo tempo a parte da logo, né? E pensando a capa, o layout da capa. Eu lembro até que esse primeiro livro não foi aprovado de cara, o layout da capa. Aí eu falei assim, não, eu vou insistir, porque eu já estou pensando numa coleção, e não só nesse livro. Aí eu fiz mais 2 ou 3 fictícios, eu fiz até o da Índia, eu lembro na época, tirei foto de um tecido, de uma colcha indiana. Falei assim, não, gente, essa ideia é para uma coleção legal, porque a gente mantém o papel pardo como uma constante, a Pilar em primeiro plano, o papel pardo em segundo plano, e o fundo vai ser o país. E aí, quando eu mostrei o resto da ideia com uma simulação, né, do que seriam outros países, aí a capa foi aprovada. Então, foi um trabalho muito legal de parceria com a editora. No primeiro momento, a Flávia falou que o livro ia ser preto e branco, com uma ilustraçãozinha de começo de capítulo,
Então, eu tive a ideia, como designer, né? Eu fiquei tão inspirada com o personagem, fiquei tão apaixonada pela ideia da Flávia, da personagem que viaja o mundo inteiro. Quando eu era criança, eu escrevia uns livros com os meus amigos da escola, e um era sobre uma menininha que viajava numa bolha de sabão. Eu falei, não, vamos fazer colorido, vamos fazer com papel couché, vamos fazer um livro super ilustrado, com ilustração em todas as páginas, como seria um diário de uma criança, como são meus diários de viagem. Então, eu sou muito grata a Pequena Azar por ter comprado essa ideia de fazer um livro grosso de capítulo, livro de... Não sei se esse aqui tem 200 páginas, todo ilustrado com papel, todo colorido e com papel couché, que é raro um livro de capítulo tão bonito assim, né? Então, super grata a Flávia, e a Flávia foi muito aberta a todas as ideias. E na hora de eu ilustrar mesmo, quando a gente fechou a carinha da personagem, assim, eu entreguei o livro já quase que pronto. E aí depois alguns pouquíssimos pontuais comentários da ilustração, mas é um processo que a Flávia é muito generosa na hora de entregar assim, a liberdade para eu criar e de criação. E acho que foi o mesmo processo na hora do teatro também, quando a Pilar virou peça de teatro. Né, a gente confia e deixa as pessoas entregarem a visão delas também, né? Para acrescentar no texto, na história, no que a Flávia criou e bolou aqui dessa personagem incrível que a gente ama. Porque a Pilar é um sucesso, ela foi para outras mídias também, teatro, ela vai agora para o cinema, ela virou série, então ela também vai ganhando outras características que você trouxe aí a ideia principal e as outras pessoas vão adaptando também para as outras mídias. Agora, desenho Pilar Pilar é desenho animado também na televisão. Isso, é uma série, né? Você falou, e no final desse ano, comecinho do ano que vem, vai virar o filme, né? O primeiro vai filme. Vai virar filme, Diário de Pilar na Amazônia, em janeiro. Louca para ver. Imagina eu. A Pilar, ela tem vários amigos. Cada livro, cada viagem, ela encontra diversos amigos e cada um com a sua característica local. Como você idealizou cada personagem que aparece durante a coleção Diário de Pilar? Juliana, eu acho que é um processo intuitivo, assim, de na hora que você lê, né, você imagina aquelas pessoas. Eu acho que o fato da gente viajar e morar em cidades cosmopolitas, onde tem muitos estrangeiros, né, a gente tenta criar características específicas também. É claro que os amigos dela na China tinham que ter cabelo liso e preto, né? Assim, a gente quer mostrar todos os aspectos da cultura, de objetos, tecidos, comidas, mas das pessoas também, né? Na África eu tive que trabalhar nos tons de pele, nos tons de peles diferentes, na Ásia também. Então, mas eu acho que os personagens, quando eu vou lendo, eles vão aparecendo, é a brincadeira no lápis e papel, igual foi a Pilar. Eu pego lápis e papel e começo a rabiscar, e começo a desenhar e mando para eles. E hoje em dia, a gente também, esses primeiros personagens, os personagens mais importantes do livro, né, que são os amigos que eles encontram, eu mando para a Flávia e para a editora aprovarem e acharem que está bacana antes de eu começar a ilustrar o livro inteiro, né? Então, é um pouco essa pesquisa, assim, quando eu fui pensar na Maiara, né, como é que são os traços mais índios, mais amazônicos, né? Você tem uma maçã, assim, da bochecha mais larguinha, né, mais levantada, linda, e tem os olhinhos um pouquinho puxados, e tem que ser um pouco mais moreno, o cabelo é mais liso. Então, eu vou tentando... Meu traço é muito estilizado, né? Meu traço é muito simples, assim, até para solucionar os olhinhos puxados asiáticos foi uma questão delicada, porque você não quer fazer estereótipos ridículos, né? Mas você quer mostrar que somos diferentes e é bonita a diferença, né? Você quer ressaltar a beleza na diferença que a gente tem fisicamente também. Então, eu vou tentando, os cabelinhos lindos aqui na África, né? Eu tive o maior prazer de desenhar o cabelo dela. Deu um trabalho a beça e ficou super legal, mas são esses desafios, igual aprender a desenhar cada animal, né, de cada desses países e como é que eu soluciono as zebras, como é que eu vou solucionar os cabelos, como é que o cabelo vai voar, e o cabelo, como é muito estilizado, né, vai franjinha, não tem franjinha, enfim, e a gente vai tentando variar e ilustrar literalmente como é que
são as pessoas através do mundo, porque a gente encontra... Todo mundo é igual, né? Mas somos todos diferentes, né? Todo mundo... 2 mãos, 2 braços, né? A estrutura é primordial, é igual, óbvio, mas com essas diferenças lindas que fazem a gente se reconhecer no mundo, com diversidade. Mas é difícil, às vezes é difícil, e a gente vai trocando figurinha e vai acertando isso. Foi um prazer ter você aqui hoje. Nossa, você contou coisas assim que a gente nem imaginava, mostrou um universo da ilustração. Vamos explorar com certeza durante muito tempo. Hoje a gente entende porque a Pilar gosta tanto de viajar e de explorar o mundo. Ela com certeza tem um pouquinho de Joana. E você consegue passar isso muito bem na literatura. Muito obrigada pela sua participação hoje, Joana. Você, de fato, consegue passar através das suas ilustrações toda essa riqueza que é Joana Pena. Muito obrigada, Juliana, por me convidar e fazer essas perguntas que fazem eu falar tanto, porque realmente é um trabalho que veio de muita paixão e identidade com a proposta que a Flávia me apresentou, e a gente tenta entregar o máximo de detalhes e passar toda essa paixão que eu tenho, não só pelas culturas diversas, pelas viagens, pela caligrafia, né, pela diversidade que a gente tem no mundo, eu tento passar com as ilustrações também, porque além da história da Flávia ser maravilhosa e me inspirar tanto, então eu espero que vocês todos, crianças e professores, né, se inspirem para ter curiosidade com o mundo, essa visão aberta de que as culturas são diferentes e são bonitas e a gente tem que conhecer. É uma lição de humildade incrível você ser minoria num país onde você não entende muita coisa, sabe? Você não conhece nada, assim, é muito bacana. E eu acho que uma coisa que eu queria instigar muito também é documentar, desenhar, escrever. Eu acho que a gente tinha comentado antes, né? Quando eu era criança, na minha escola, de 6 a 10 anos de idade, toda a redação que a gente escrevia era obrigatoriamente ilustrada também, e a gente podia alocar metade do tempo para escrever e metade do tempo para ilustrar. Então, o processo de ilustrar os textos, ilustrar as histórias que a gente estava acabando de conceber, era muito natural, e era muito incentivado. E quando eu mudei de escola aos 10 anos de idade, não era mais. A gente tinha que continuar escrevendo redação e não podia ilustrar. E para mim aquilo foi um choque, porque a minha referência é que o normal era escrever e ilustrar ao mesmo tempo. Então eu fico muito feliz com a oportunidade que eu tive de trabalho, de fazer isso como profissão. E eu espero que realmente passe, através dos livros, todo o trabalho e cuidado e detalhe e atenção que a Flávia e eu colocamos, com toda a pesquisa e anos de dedicação mesmo para essa coleção, que a gente ama tanto, a gente ama Pilar. Sim, com certeza. Se vocês não conhecem a coleção Diário de Pilar, não fique fora da rede mágica mais famosa do Brasil. Tchau, tchau, até a próxima. Tchau.